E se todos os dias sua vida fosse controlada até nas roupas que você veste? Na Coreia do Norte, isso é a realidade. De códigos de vestimenta rígidos até o acesso extremamente limitado à internet, o governo supervisiona praticamente todos os aspectos da rotina das pessoas. Mas o que muitos não sabem é que há fatos ainda mais surpreendentes e perturbadores sobre a vida por lá. Fique com a gente e descubra verdades chocantes. Número 1. As mulheres do trânsito. Em uma cidade onde o silêncio fala mais alto que as palavras e o controle é absoluto, um grupo de jovens comanda as ruas sem dizer uma palavra, mas com elegância, precisão e uma disciplina impressionante. Na capital Pyongyang, um cenário inusitado chama a atenção de visitantes e enche os moradores de orgulho. Não são arranha-céus nem luzes piscando. São as mulheres do trânsito vestidas com uniformes impecavelmente alinhados. Essas jovens dirigem o tráfego com movimentos que lembram uma coreografia de balé. Mas elas não aparecem do nada. O processo de seleção é extremamente exigente. Para ser considerada, a candidata precisa ter entre 16 e 26 anos, ser alta, ter boa aparência física, ser solteira e vir de uma família com histórico político limpo. Além disso, a lealdade ao regime é obrigatória. E depois da seleção, começa o verdadeiro desafio: o treinamento. Elas aprendem sinais com as mãos que mais parecem parte de uma performance artística do que um trabalho de direção de trânsito. A cada apito e movimento de bastão, os carros, ônibus e bicicletas são conduzidos como peças, num tabuleiro de xadrez. Sua função é tanto prática quanto simbólica. O trânsito, e por extensão a ordem da Coreia do Norte, está literalmente em suas mãos. Elas revezam a cada meia hora para manter a atenção, trabalhando longas jornadas sob sol, chuva ou neve. Turistas geralmente acham tudo aquilo fascinante, quase surreal, como se fosse parte de um set de filmagens. Mas para os norte-coreanos, essas mulheres simbolizam disciplina, orgulho e a imagem da nação. Elas são mais que agentes de trânsito. Representam uma fusão única de ordem militar, graça e lealdade. Em um país onde o controle é tudo, elas transformaram a organização do tráfego em uma verdadeira arte. Uma arte que expressa a estranha e estruturada beleza da vida por trás da cortina de Pyongyang. Antes de seguirmos, veja isso. Esta imagem vazada supostamente foi tirada em uma instalação próxima de Sinuiju. Mostra oficiais de alto escalão inspecionando uma mulher que, segundo desertores, participou de um experimento médico de resistência supervisionado pelo governo. Seria isso apenas propaganda encenada ou uma visão perturbadora de pesquisas ocultas? Escreva sua opinião nos comentários. Número 2. A punição por 3 gerações. Imagine viver em um lugar onde sua família inteira paga pelos seus erros. Pais, filhos e até netos. Essa é a aterrorizante realidade da política de punição por 3 gerações na Coreia do Norte. Essa prática, uma das mais cruéis e assustadoras, é uma ferramenta poderosa usada pelo regime para manter controle absoluto sobre a população. A ideia por trás dela é simples e arrepiante. Se uma pessoa comete um crime, sua família inteira é punida. Pais, filhos, netos. Esse conceito está enraizado na ideia norte-coreana de responsabilidade coletiva, onde as ações de um indivíduo refletem a lealdade de toda a família ao Estado. Durante o governo de Kim Il-sung, essa política foi implantada como parte de um sistema mais amplo de repressão política. Quando alguém é acusado de um crime político, pode enfrentar tortura, trabalhos forçados e até execução pública. E o mais horrível, a punição se estende a seus entes queridos, enviados para campos de trabalho onde enfrentam doenças, fome e tarefas exaustivas. O governo mantém o controle espalhando medo constante, não apenas pela própria segurança, mas pela sobrevivência da família. Quem ousa falar contra o regime ou tenta fugir, sabe que está condenando seus familiares a uma vida de sofrimento. Desertores relatam histórias dilacerantes de campos de trabalho, onde foram separados de suas famílias e obrigados a carregar a dor de saber que jamais poderiam voltar sem colocar todos em risco. A punição por 3 gerações continua sendo uma sombra permanente na vida dos norte-coreanos. Uma lembrança cruel do medo que os mantém na linha. Número 3. A cidade falsa. E se existisse uma vila que por fora parece perfeita, mas por dentro é completamente vazia? Na zona desmilitarizada que separa as Coreias existe um lugar assim, Kijongdong. De longe parece uma cidade moderna e alegre,
Casas coloridas, escola, hospital, prédios altos. As luzes acendem e apagam como em qualquer outra cidade, mas aqui está o detalhe: ninguém vive lá. Kijongdong está completamente desabitada. Os prédios são apenas fachadas. Alguns nem têm andares ou cômodos internos. As janelas são pintadas. As luzes controladas por temporizadores. A vila inteira foi construída para parecer real, mas só à distância. Por quê? Na década de 1950, durante a Guerra da Coreia, o regime construiu Kijongdong com um propósito claro: enganar. Queriam que os sul-coreanos olhassem para a vila e acreditassem que a vida no norte era rica, pacífica e cheia de oportunidades. Era propaganda. Uma tentativa de dizer: venham, aqui é melhor. Mas não durou muito. Hoje, Kijongdong é conhecida como uma vila fantasma. Sem vozes, sem passos, apenas silêncio. Turistas do lado sul da fronteira às vezes usam binóculos para tentar ver alguém se movendo. Nunca veem. No centro da vila, um símbolo poderoso se ergue. Um mastro de 160 metros com uma enorme bandeira da Coreia do Norte. É um dos mais altos do mundo, um sinal do orgulho e da força do país. Hoje, como os humanos evitam a zona desmilitarizada, animais como veados e aves fizeram dali seu lar. A região virou uma reserva natural acidental. Kijongdong pode estar vazia, mas ainda grita uma mensagem forte, sobre guerra, aparência e uma vila construída não para viver, mas para impressionar. Número 4. O fuso horário peculiar. Em 15 de agosto de 2015, a Coreia do Norte surpreendeu o mundo ao alterar seu próprio fuso horário. O país criou o chamado Horário de Pyongyang, atrasando seus relógios em 30 minutos em relação ao horário padrão coreano. Essa mudança não foi apenas uma questão de ponteiros, foi uma declaração simbólica poderosa, uma ruptura com o passado, especialmente com o período de colonização japonesa entre 1910 e 1945. Antes da mudança, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão compartilhavam o mesmo horário. Mas ao adotar o UTC mais 8:30, o regime norte-coreano tomou um caminho próprio, resgatando o horário que existia antes da dominação japonesa. Era um ato de desafio, um recado claro de que a Coreia do Norte seguiria suas próprias regras no seu próprio tempo, com orgulho da sua história e independência. Mas, claro, essa mudança teve consequências. O novo fuso criou confusões logísticas, especialmente para empresas, organizações e viajantes internacionais. A diferença de 30 minutos entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão complicou reuniões, voos e qualquer tipo de coordenação regional. A comunicação entre fronteiras virou um quebra-cabeça, ainda mais difícil para quem tentava colaborar com entidades norte-coreanas. Mesmo assim, o horário de Pyongyang passou a simbolizar o desejo profundo da Coreia do Norte por autonomia. Não se tratava apenas de uma mudança nos relógios, mas de uma declaração de identidade nacional. Em um mundo onde o país frequentemente é visto como um enigma, esse pequeno ajuste reforçou a ideia de que, na Coreia do Norte, é o mundo que precisa se ajustar ao tempo deles. Número 5. O Hotel Ryugyong. O Hotel Ryugyong, em Pyongyang, é uma presença imponente no horizonte da capital. Um gigante inacabado que representa tanto ambição quanto fracasso. Com seus 105 andares, ele foi idealizado no final da década de 1980 para ser o hotel mais alto do mundo. Um símbolo da modernidade norte-coreana, feito para impressionar o planeta. A construção começou em 1987, com grandes expectativas de criar um hotel de luxo, de padrão internacional, que mostrasse ao mundo o progresso do país. Mas em 1992, tudo parou. Problemas financeiros interromperam o projeto. Apesar da estrutura estar praticamente pronta, o hotel ficou fechado por mais de 30 anos. O motivo? Ainda é motivo de especulação. Algumas teorias dizem que o projeto foi mal planejado e não resistiria a desastres naturais como terremotos. Outros apontam que os materiais usados eram de baixa qualidade. E, claro, o isolamento político e as sanções econômicas tornaram impossível conseguir investimento estrangeiro. O governo até tentou parcerias com redes de hotéis de prestígio, mas nenhuma empresa quis arriscar. O Ryugyong, com seus 3.000 quartos, salões de conferência e restaurantes giratórios, seria um marco. Seu design futurista mostrava o tamanho do sonho. Mas o hotel fechado é o reflexo da diferença entre as grandes aspirações do país
e as duras limitações da realidade. Hoje, ele ainda se ergue, silencioso, como uma lembrança dos contrastes norte-coreanos, um monumento às ambições não realizadas. Seu futuro permanece incerto. A tão esperada inauguração pode nunca acontecer. E ele continua ali, como um fantasma gigante no céu de Pyongyang. Um símbolo do que poderia ter sido. Número 6. A proibição de jeans azuis e roupas ocidentais. Na Coreia do Norte, moda não é apenas uma questão de gosto. É uma questão de ideologia. Todas as manhãs, as pessoas pensam não no que querem vestir, mas no que podem vestir. A roupa virou uma linguagem silenciosa. E quem dita o vocabulário é o governo. As regras são claras. Vista-se com modéstia, de forma conservadora, e que reflita os valores socialistas do país. Nada de exageros, brilhos ou individualismo. Jeans rasgados? Tênis chamativos? Pode esquecer. E jeans azuis, então? Nem pensar. Apesar de não serem proibidos por lei, usar calças jeans é praticamente um ato de desafio. Para o regime, elas representam o estilo de vida ocidental. Capitalismo, liberdade, escolha pessoal, tudo isso é visto como ameaça. O que se espera dos cidadãos é o uso de roupas tradicionais coreanas ou uniformes simples. Esses trajes não são apenas considerados adequados e patrióticos, mas também reforçam a ideia de identidade coletiva que o regime deseja proteger. Uniformes escolares, cortes de cabelo e até maquiagem são rigidamente controlados. Qualquer visual muito estrangeiro pode atrair atenção negativa, suspeitas ou punições. O controle vai além do tecido. É uma estratégia para moldar pensamentos. Ao regular o que as pessoas vestem, o regime limita também como elas se expressam. Sem cores vivas, sem mensagens ousadas, sem personalidade visual. O objetivo? Criar uma sociedade onde todos se pareçam, ajam da mesma forma e nunca questionem nada. Ainda assim, há brechas. Mercados negros vendem roupas contrabandeadas. Alguns jovens se arriscam com calças apertadas ou maquiagem escondida. Pequenos gestos de estilo viram atos de resistência. Mas para a maioria, moda na Coreia do Norte não é vaidade, é sobrevivência. Num lugar onde até o calçado errado pode causar suspeita, expressar-se por meio das roupas é um sonho muito distante. Lá, sua aparência mostra mais que estilo. Mostra fidelidade. E num país governado pelo controle, até o guarda-roupa é parte da máquina do regime. Número 7. Cortes de cabelo controlados. Na Coreia do Norte, até o seu corte de cabelo é decidido pelo governo. Em um país onde cada aspecto da vida é monitorado, o visual pessoal não foge à regra. Ir ao salão não é sobre estilo ou tendências. É sobre obediência. Nas cidades e vilarejos, os salões de beleza e barbearias exibem pôsteres oficiais com os estilos de corte aprovados pelo regime. Você não escolhe o que quer. O Estado já escolheu por você. Para os homens, as regras são bem específicas. Cabelo sempre curto, no máximo 5 centímetros de comprimento. As costeletas devem terminar acima das orelhas. Nada de moicanos, cortes desfiados ou estilos ocidentais. O corte mais comum? Aquele usado por Kim Jong-un, um sinal silencioso de fidelidade. Copiar o líder é, na prática, uma forma de dizer: eu sigo as regras. Para as mulheres, a coisa vai além. O penteado depende do estado civil. As casadas têm um pouco mais de liberdade, podem manter o cabelo um pouco mais longo e até usar acessórios discretos. Já as solteiras devem usar cortes curtos e simples. Nada de tintura, cachos ou glamour no estilo ocidental. Essas regras não são apenas de aparência, são medidas de controle. Funcionários do governo fiscalizam os salões. Grupos de vigilância entre vizinhos observam uns aos outros. Um corte errado pode resultar em uma advertência oficial ou humilhação pública. Em alguns casos, o cabelo é cortado à força no próprio local. Mas por que tanto controle por algo tão pequeno? Porque na Coreia do Norte, a aparência é ideologia. Diferenciar-se pode significar pensar diferente. E pensamentos ousados são perigosos para o regime. No fim das contas, um corte de cabelo ali não serve para ficar bonito. Serve para manter a ordem. Número 8. O culto à personalidade e os líderes eternos. Na Coreia do Norte, questionar o líder é impensável. Ele não é apenas um governante, é a própria nação. O culto à personalidade transformou a família Kim em algo quase divino, presente em todos os aspectos da vida dos cidadãos. No centro dessa adoração,
está Kim Il-sung, o presidente eterno. Mesmo após décadas de sua morte, sua imagem está em todos os lugares: prédios, estátuas, salas de aula e lares. Seus discursos formam a base da filosofia nacional, conhecida como Juche, que prega autossuficiência e devoção total ao líder. O culto não parou por aí. Kim Jong-il, seu filho, herdou não só o cargo, mas também a lenda. Descrito como um pensador brilhante e gênio militar, sua imagem foi cuidadosamente construída para parecer perfeita. Hoje, Kim Jong-un continua esse legado com a mesma rigidez e dedicação à imagem pública. Reportagens mostram o líder resolvendo problemas, orientando o exército, cuidando do povo com sabedoria. Desde a infância, os norte-coreanos são ensinados a venerar os Kims. Na escola, na TV, nas cerimônias, a mensagem é sempre a mesma: lealdade total. As estátuas devem ser limpas regularmente. Distintivos com os rostos dos líderes devem ser usados com orgulho. Espera-se que todos façam reverência, prestem continência e obedeçam sem questionar. Mas isso vai além do respeito. É uma forma de controle. Ao transformar o líder em um ícone infalível, o regime impede qualquer tipo de oposição. Afinal, se o líder é perfeito, suas decisões não podem ser erradas. Assim, a obediência deixa de ser uma escolha, vira um dever. O culto à personalidade transforma os governantes em figuras intocáveis, e quando o líder vira símbolo, a linha entre realidade e crença desaparece. Número 9. O sistema de computação e internet da Coreia do Norte. Imagine um mundo onde ter um computador depende de autorização do governo, e onde a internet tem menos de 30 sites, todos aprovados pelo Estado. Na Coreia do Norte, a informação é poder, e o poder está nas mãos do regime. Ao contrário do resto do mundo, onde a internet é porta para o conhecimento, por lá ela é uma porta trancada. E só poucos têm a chave. Para um cidadão comum, possuir um computador não é um direito básico. É um privilégio concedido pelo Estado. É preciso autorização formal. O aparelho deve ser registrado na polícia como se fosse uma arma. Por quê? Porque ter acesso à informação significa ter acesso à verdade. E isso ameaça o controle do governo. Em vez da internet real, os norte-coreanos usam uma rede doméstica chamada Kwangmyong, estrela brilhante. Um sistema fechado, com a aparência da internet dos anos 1990. Essa rede oferece menos de 30 sites com conteúdo controlado. Notícias do regime, materiais educacionais, receitas, dicas de saúde. Nada de redes sociais, nada de portais estrangeiros. Em algumas universidades, como a Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang, alguns alunos, cuidadosamente selecionados, têm acesso à internet real. Mas tudo é monitorado. Cada clique é registrado. Em 2016, um engenheiro estrangeiro acessou acidentalmente a lista de sites liberados. Quase todos promoviam a ideologia do regime. Para os norte-coreanos, a internet não é um caminho para o mundo. É um espelho que só mostra o que o governo quer. Ao isolar seu povo de vozes globais, o regime garante que sua narrativa seja a única e que o mundo exterior continue sendo um mistério. Número 10. O preço fatal da fé. Na Coreia do Norte, até sussurrar uma oração pode ser uma sentença de morte. Num lugar onde o silêncio é segurança, a fé é proibida. Não se trata apenas de leis severas. Lá, até os pensamentos podem ser considerados crimes. A liberdade religiosa simplesmente não existe. O governo, que se declara oficialmente ateu, não apenas ignora as religiões, ele as destrói. Para o regime, a crença espiritual, especialmente o cristianismo, representa uma ameaça direta. Por quê? Porque qualquer religião ensina que há algo acima do Estado. E isso, para a família Kim, é inaceitável. No lugar de deuses, o regime oferece ídolos próprios, os líderes da dinastia Kim. Desde livros escolares até estátuas, os cidadãos aprendem desde pequenos a reverenciar apenas o governo. A ideologia estatal substitui a fé, pregando autoconfiança total e lealdade absoluta ao poder central. Praticar qualquer religião é crime. Não há igrejas, orações públicas, nem encontros religiosos. Quem é flagrado com uma Bíblia ou suspeito de rezar pode ser preso, torturado ou executado. Famílias inteiras somem do mapa da noite para o dia por causa de uma crença secreta. O medo é constante. Os vizinhos são incentivados a denunciar uns aos outros. Crianças são ensinadas a delatar os próprios pais se perceberem comportamentos estranhos. Um gesto gentil,
Um livro escondido ou até o silêncio demais pode destruir uma vida. Na Coreia do Norte, o regime não quer apenas calar vozes, quer possuir as almas. Onde a religião é vista como rebelião, ter fé se transforma num ato de coragem silenciosa que pode custar tudo. No meio do terror, até um sussurro de crença soa como um trovão. Número 11. Proibição de liberdade de movimento. Na Coreia do Norte, visitar um amigo em outra cidade pode ser considerado crime. Sair do país, então, é praticamente impossível. Por lá, não existe liberdade de locomoção. O regime não vigia apenas o que as pessoas dizem ou pensam, mas também por onde andam. Cada cidadão está vinculado a uma região específica, como se tivesse uma coleira invisível. Mover-se, mesmo que por alguns quilômetros, exige autorização por escrito das autoridades locais. Todo mundo carrega um documento de identificação que detalha onde mora, onde trabalha e o que pode ou não fazer. Quem é flagrado viajando sem permissão pode ser preso, enviado a campos de trabalho forçado ou condenado de outras formas. E o controle vai além das fronteiras internas. Sair da Coreia do Norte é praticamente uma missão impossível. Apenas diplomatas, atletas ou trabalhadores enviados pelo governo têm permissão para sair, e mesmo assim sob forte vigilância. Sempre viajam acompanhados por inspetores estatais e suas famílias ficam como reféns silenciosos para garantir que eles não fujam. Mas por que tanto controle? Porque o regime teme o que as pessoas poderiam ver lá fora. Liberdade de expressão, cidades modernas, mercados abundantes. Isso poderia despertar dúvidas. Por que não temos isso aqui? Por que nos enganam? Para o governo, permitir que as pessoas se movimentem livremente é perigoso demais. Mover-se significa ter acesso, e acesso significa conhecimento. Na Coreia do Norte, cada passo é monitorado, cada deslocamento precisa ser justificado. Porque, se o povo começar a andar livremente, talvez comece a correr em direção à liberdade. Número 12. A punição por desrespeito. Na Coreia do Norte, desrespeitar o regime pode custar tudo. O governo liderado pela família Kim adota uma política de tolerância zero com qualquer ato considerado desobediência. Questionar ou desafiar a autoridade pode resultar em prisão, trabalhos forçados ou morte. Lealdade é uma exigência absoluta, e um simples gesto de desrespeito, como danificar uma imagem do líder ou fazer um comentário crítico, pode gerar punições devastadoras. A imagem dos Kins é tratada como sagrada, e qualquer ato que a manche é visto como grave ofensa. Mas não para por aí. Todos os cidadãos são obrigados a participar de eventos e celebrações oficiais. Faltar ou demonstrar desinteresse é interpretado como afronta ao governo e também pode levar a punições severas. O conformismo é imposto pelo medo. Na sociedade norte-coreana, lealdade ao Estado é questão de sobrevivência. O controle do regime vai muito além do comportamento. Ele se estende ao que as pessoas assistem, ouvem e até pensam. A mídia, especialmente rádio e TV, é inteiramente controlada pelo governo. Só se pode consumir conteúdo aprovado, que glorifica a família Kim e reforça os ideais do regime. Mídia estrangeira é estritamente proibida. Tentar acessar notícias de fora pode levar à prisão. Em lugares muito restritos, como na Universidade de Pyongyang, algumas poucas pessoas têm acesso controlado à internet global, sempre sob vigilância intensa. O Estado controla a informação para impedir qualquer forma de dissidência. Na Coreia do Norte, cada ação é observada. E sair da linha não é só arriscado, é fatal. Número 13. A mídia controlada. Na Coreia do Norte, o governo exerce controle total sobre a mídia. Diferente da maioria dos países onde as pessoas têm acesso a múltiplas fontes de informação, os norte-coreanos vivem cercados por um sistema completamente fechado, onde tudo o que se ouve, assiste ou lê é aprovado pelo Estado. Rádios e canais de televisão são operados exclusivamente pelo governo, e sua função é clara: promover a ideologia do regime, glorificar a família Kim e garantir que os cidadãos se mantenham fiéis ao Estado. Nenhum conteúdo que desafie ou questione o regime tem permissão para circular. Toda e qualquer informação é cuidadosamente filtrada para alinhar-se aos valores socialistas. Notícias externas são bloqueadas. Os norte-coreanos não têm acesso à imprensa mundial. Eles vivem isolados, cercados por uma narrativa única que apresenta a Coreia do Norte como uma nação perfeita, guiada por líderes infalíveis. Mas o controle não termina na transmissão de conteúdo.
O governo monitora ativamente os cidadãos para garantir que ninguém tente acessar informações estrangeiras. Ouvir ou assistir conteúdos de fora pode resultar em punições gravíssimas, incluindo prisão ou trabalho forçado. Em lugares como a Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang, uma pequena minoria de pessoas muito confiáveis pode ter acesso limitado à internet global. Mesmo assim, esse acesso é rigidamente controlado e vigiado. Só se permite visualizar conteúdos que reforcem o discurso estatal. No fim das contas, o controle da mídia é uma ferramenta de poder. Ao limitar o acesso à informação, o regime molda a percepção da realidade. As ondas de rádio e as imagens da TV não servem apenas para entreter. Elas são armas de controle social, impedindo que o povo veja o mundo como ele realmente é. Número 14. A repressão ao K-pop. Na Coreia do Norte, o governo mantém mão de ferro sobre a cultura. Música, filmes e programas de TV são controlados rigorosamente. Enquanto se promove a arte tradicional coreana, qualquer influência estrangeira, especialmente da Coreia do Sul, é combatida com força. Um dos alvos principais dessa repressão é o K-pop. Esse gênero musical famoso no mundo inteiro representa uma ameaça séria para o regime norte-coreano. Por quê? Porque o K-pop é símbolo de liberdade, juventude e diversidade, elementos que contrastam fortemente com os valores impostos pelo regime. A cultura vibrante do K-pop ameaça desmanchar a narrativa de unidade e disciplina que o governo cultiva há décadas. Por isso, o acesso à música sul-coreana é completamente proibido. Mídia da Coreia do Sul não é exibida nos canais estatais. Quem for pego com músicas ou filmes estrangeiros pode acabar preso, ou pior, enviado para campos de trabalho. Essas punições severas têm como objetivo manter o povo afastado de ideias consideradas subversivas. No entanto, a influência do K-pop persiste. Muitos norte-coreanos, arriscando tudo, escutam músicas sul-coreanas em segredo. Alguns conseguem contrabandear conteúdo pela China, usando pendrives, DVDs ou até cartões de memória. Mesmo com todos os perigos, o desejo por conhecer o mundo exterior continua forte. Essa luta entre a censura imposta pelo regime e a curiosidade natural do ser humano revela um embate profundo. O controle absoluto contra o espírito de liberdade que, mesmo sufocado, insiste em respirar. Número 15. Proibição de ligações internacionais. Na Coreia do Norte, a comunicação é uma das áreas mais rigidamente controladas. O governo monitora todas as formas de contato e restringe ao máximo qualquer interação com o mundo externo. E uma das proibições mais severas é quanto às ligações telefônicas internacionais. Fazer uma ligação para fora do país exige permissão especial do governo, e isso raramente acontece. O objetivo é claro: impedir que os cidadãos tenham contato com ideias, informações ou realidades que contradigam o que o regime prega. Celulares são raridade, e quem possui um enfrenta restrições duríssimas. A maioria só pode fazer chamadas dentro do país. Mesmo os poucos privilegiados que conseguem um aparelho utilizam uma rede fechada, sem acesso à internet ou capacidade de realizar chamadas internacionais. As linhas fixas também são controladas. As ligações para outros países só podem ser feitas em linhas específicas, monitoradas o tempo todo. Além disso, o custo dessas chamadas é tão alto que a maioria da população jamais conseguiria pagar. O resultado? A população está completamente isolada. Vivem em uma bolha de informação onde só o que o governo permite entra, ou sai. O Estado justifica esse bloqueio como uma forma de preservar os valores socialistas e proteger o povo da contaminação estrangeira. Na prática, trata-se de mais um meio de manter o monopólio da verdade. O silêncio imposto entre a Coreia do Norte e o mundo exterior é estratégico. Quanto menos o povo souber, mais fácil é mantê-lo sob controle. Número 16. Dobrar jornal é ilegal. Na Coreia do Norte, até um simples gesto como dobrar um jornal pode colocar você em sérios apuros. O motivo? A primeira página geralmente traz uma foto de Kim Jong-un. E dobrar, amassar ou rasgar essa imagem é considerado um ato direto de desrespeito. E mais do que inaceitável, é ilegal. Os jornais são tratados com reverência quase religiosa. Qualquer exemplar que contenha o rosto do líder deve ser manuseado com extremo cuidado. Não se pode usar o jornal para embrulhar objetos, jogá-lo no lixo ou sequer deixá-lo cair no chão. Tudo isso pode ser interpretado como falta de lealdade.
Um simples descuido, como pisar num pedaço de jornal ou dobrá-lo de forma errada, pode ser visto como sinal de insatisfação com o regime, e as punições variam de advertência pública até prisão. Esse tipo de vigilância aparentemente exagerada faz parte do sistema de controle simbólico. Mesmo um pedaço de papel pode ser usado como teste de fidelidade. O medo de punição transforma ações banais em atos politicamente significativos. Na Coreia do Norte, o ordinário vira extraordinário sob os olhos atentos do regime. Cada movimento, palavra ou gesto carrega um peso político. Da movimentação dentro do país até a forma como se lida com a imagem do líder, tudo é medido, vigiado e punido. A liberdade, como conhecemos, simplesmente não existe. E enquanto o resto do mundo observa, os norte-coreanos continuam vivendo sob regras não ditas, mas severamente aplicadas. Na Coreia do Norte, até os detalhes mais simples da vida são moldados pelo controle absoluto do Estado. Da roupa que você veste ao corte do seu cabelo, da música que você ouve até o jornal que você segura, tudo carrega um peso político. O que para muitos seria liberdade básica, lá se transforma em obediência forçada. Enquanto o mundo acompanha à distância, milhões de pessoas continuam vivendo sob regras invisíveis, presas dentro de um sistema que define até os menores gestos. Uma realidade silenciosa, mas gritante, que nos faz refletir sobre o verdadeiro valor da liberdade. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!